Olá a todos, franquias ao vivo hoje com Daniel Cerveira, da Cerveira Advogados, e esse cara é da Comissão de Expansão e Pontos Comerciais, um dos maiores entendidos em pontos comerciais em shopping center. Então hoje é dia de advogado e professor aqui, vamos ter uma aula. Daniel, bem-vindo, vai ser um papo muito incrível e é um prazer estar com você aqui no Franquias ao Vivo. O prazer é meu, Beno, de estar aqui com você. Agradeço aí o convite e espero contribuir aí com o pessoal. Ah, certeza. Você sabe que quem está com a gente aqui geralmente é pessoas que estão procurando uma franquia e comprar franquia a gente sabe que não é fácil, então aqui a gente está no nosso papel de ajudar a galera a encontrar a franquia ideal. E eu acho importante eles conhecerem sempre o trabalho que a BF faz pelo setor. Você está lá como coordenador da comissão. Conta um pouco, como funciona a tua comissão, os assuntos que estão discutidos e principalmente, Daniel, são muitos eventos que são feitos ao longo do ano e que trazem assim um conhecimento muito grande, potencializam os franqueadores que participam, e eu estou falando aí de toda a BF, porque toda a BF pode participar dos eventos, e dá um diferencial que eu sempre falo: você vai comprar uma franquia, vê se o cara é associado, porque a credibilidade é maior pelo trabalho que nem aí o Daniel e os outros coordenadores que já passaram por aqui fazem. É, perfeito. Vê se é associado e vê se tem um selo também, né? O selo também é muito relevante, né? Melhor O ainda. selo da BF é uma cereja do bolo ali. Bom, a nossa comissão ela é bem abrangente, né? A gente trabalha tanto com a expansão, né, da rede como um todo, em termos de unidades franqueadas, né? E também, também na parte de captação de novos franqueados também, como é que a gente pode potencializar isso, né, fomentar essa parte. E também entrando aí com a questão dos pontos comerciais, né, seja shopping center, lojas de rua, aeroportos, né, hoje tem esses pontos alternativos, né, postos de gasolina, parques, né, então é um leque grande aí de frentes que a nossa associação atua e como você falou, ele é bem focada com a questão dos eventos, né? Então, os eventos, eu acho que é o grande mote aí da nossa comissão. Sempre a gente procura também contribuir com conteúdo, né? A gente fez uma apostila aí alguns anos atrás, apostila de locação comercial e tudo mais, mas os eventos mesmo é o forte aí da nossa comissão. Fizemos alguns eventos, até eu vi ali o relatório, né, sem querer puxar sardinha para minha comissão, mas foi a comissão que mais trouxe público aí durante 2025, que a gente fica muito orgulhoso. E é isso aí, sempre com essas frentes, né? Captação de novos franqueados, né? Abertura de novas unidades franqueadas e passando aí também pela questão de como trabalhar bem os pontos comerciais. Então, E tem um ponto da BF que é a luta pelo franchising íntegro, né? A gente não põe, a ABF nunca põe para debaixo do tapete de dizer que tem franqueador que ainda não trabalha direito, né? Então, tem uma comissão de ética na BF para ficar de olho em quem não está trabalhando de forma íntegra, né? Que é o modo como a gente resumiu o bom franchising, né? E eu imagino que também vocês fazem um trabalho muito em cima disso, né? Em cima dessa pauta que é a pauta maior aí da associação. Toda franquia está aí para expandir, né? Que foi o que você falou, abrir mais unidades, mas abrir com responsabilidade, ética e tudo mais, né, Daniel? não, com certeza, né? Até a gente viu agora recentemente, né, outra rede de franquia aí, né, uma pseudo, né, rede de franquia aí com problemas, né, dando muito golpe aí na praça, com consumidor, com franqueados, né, com investidores. Então, realmente é um problema, é um pouco até assim, diria, é um pouco assim, a gente tem esse desafio, né, com as redes de franquia, né, tem uma tendência, né, às vezes se tornar uma coisa meio piramidal, esses mal intencionados, por isso que eu acho que a BF tem esse papel tão importante mesmo de selecionar aí o joio do trigo, né, e pega bem assim, dá muita ênfase nisso, muito relevante, inclusive com relação a esses novos associados, a questão do selo, né, então a EBF é uma associação que realmente, acho que no mercado são poucas associações que a gente vê trabalhar com tanto critério, com tanto afinco aí com essa questão da ética, né, da sustentabilidade. Então, realmente, me dá bastante tranquilidade para trabalhar. Né? Na nossa comissão, sempre a gente fala isso. Eu acho que a estratégia de expansão
ela pode ser uma estratégia mais agressiva, né? Pode ser uma estratégia mais assim, mais comedida, uma seleção maior de franqueados, isso não tem problema. Eu posso ter uma expansão agressiva, mas se eu for, eu posso ser agressivo em minha expansão, mas ser ético também, né? E trabalhar dentro da moralidade, etc. Agora, sem dúvida, a nossa comissão, inclusive, a gente toma todos os cuidados ali na hora de selecionar os convidados, seja para ser integrantes da comissão, como nossos eventos também. A gente toma tem muita atenção para isso não escapar da nossa mão e ficar bem claro que a gente ali trabalha assim em cima de uma ética e isso é algo que a gente não negocia, né? Perfeito. E, Daniel, você vem de uma família de advogados, né? O, o que te influenciou a trabalhar com franchising? Foi. Agora eu tô na dúvida, ele é teu pai ou teu tio que era o. Meu pai. É. Ah, era o teu pai, né? Meu Era pai, puta, meu uma pai. figura, baterista, né? É, o meu pai, ele faleceu em 21, né? Em janeiro de 21. A gente teve Sim. essa, esse evento, né? Tivemos que conviver com isso, né? Ele deixou um legado, né? O escritório, o meu escritório, para você ter uma ideia, ele tem 52 anos, né? Ele foi fundado em 73. Então até brinco nessa Ô, parte de Daniel, locação. deu. Mexe aí no microfone que eu acho que deu alguma coisinha. Eu acho que estão me ligando Agora, aqui por boa. isso. Bom, voltou? Pode continuar? Voltou. Então tá bom. Conta lá do teu pai, que era O gente boa WhatsApp demais. não para aqui. Ah, não Então você tem conheceu jeito. meu pai? Meu pai, Oh, acho... ele montou o escritório, né, em 73 e ele sempre trabalhou nessa área de varejo, né? Então meu pai começou ali, pra você ter uma ideia, ele começou com a Elos, né, do Nelson Alvarenga, né? Antes que nem chamava Elos, chamava Gladson, acho, ou Gladys, não lembro. E aí Caramba. depois se tornou a Elos. E até ele foi um dos pioneiros nessa parte de franquia, porque a Elos lá atrás, na década de 70, já constituiu ali um sistema de franquia, que nem chamava franquia na época, a gente nem tinha a nossa lei de franquia, né? Mas ainda inspirado ali nos Estados Unidos, e criou esse sistema de ceder, né, a marca para a pessoa montar a loja Elos, né, e trabalhar a marca. Então já era uma franquia ali, ainda não sob a regulação da lei, e isso na década de 70, né? Então, de lá para cá, o nosso escritório sempre atuou quase que 100% com varejo, né? Então, tinha aquelas marcas antigas, né? Elos, Semi-Officer, Zump, né? Todo mundo Fórum, né? Todo mundo ali passou pelo escritório naquela época e a gente continuou, né, nessa toada. Hoje a gente acaba expandiu ali, tem a parte de alimentação, parte de educação, né? Abriu várias frentes, né? Grandes magazines. Então, hoje o escritório tem 52 anos, a gente atua desde com grandes redes, né? Redes com mais de 1.000 lojas, até às vezes aquele lojista que tem uma loja bandeira própria, né? Então, é um leque grande também de clientes. E o meu pai acabou, além dessa parte de franquia, ele acabou também muito, ele se especializou muito na questão de locação em shopping center, escreveu uns livros, né, lá atrás, década de 90, e de lá para cá o escritório acabou também indo a fundo aí nesse assunto e a gente continua. Então hoje o escritório é uns 40% a parte de locação comercial, né, atendendo os lojistas, e o resto a gente faz franquia, tributária, outras áreas de empresarial, a gente faz muita tecnologia hoje, né, Bruno? Então, proteção de dados, a parte de IA também, a gente está com serviços já formatados. Então, estamos indo nessa toada aí. Ó, Mário era gente boa demais. E o Lucas é o quê? O teu filho ou é sobrinho? Lucas, É. o Lucas que trabalha no escritório, não, o Lucas ele era nosso, vamos Não, não, dizer, ele é não. O Lucas nosso. Cerveira. Lucas Cerveira trabalhou com você, né? Meu primo. Isso, foi O Lucas estagiário trabalhou nosso a pedido do teu pai, do do Marião. pai, foi o E primeiro ele, emprego dele, nossa, como eu gostava daquele moleque, cara. Ele tinha, sei lá, 19, 20 anos. Hoje já casou, vai ser papai agora. É mesmo? É É. teu E- filho, não, Daniel? meu primo, É primo? Ah, tá. meu primo, ele é filho da irmã da minha mãe, né? Cara, como ele era divertido, meu. Família, vocês devem Figuraça. se esborrachar de rir. Todo mundo, a gente é engraçado. Teu Palmeirense pai era muito fanático. engraçado, cara. Meu pai era figuraça, né? Tinha essa Figuraça. parte musical, baterista, tinha a banda de rock dele também Eu desde fui ver show dele, 67. cara, no É. Círculo Militar, eu acho que um outro lá. Lembro bem do Não, ele Círculo tocava nos Militar que ele fez um clubes showzão. aí. É, ele era baterista nas horas vagas, advogado.
Te brinco. É. E bom, e a família tem franchising na veia, ponto comercial na veia. Vamos falar então um pouco de ponto comercial. Vou te contar uma coisa que até eu preciso divulgar mais isso daí, porque é uma coisa meio que recente que aconteceu. A gente faz muita pesquisa com a galera que entra no portal para entender, né, quais que são as dúvidas, os problemas, os conhecer melhor a cabeça de quem está procurando uma franquia para poder fazer conteúdo para esse pessoal, ô Daniel. E uma coisa que aconteceu no começo desse ano de 2025 foi que, ao longo dos últimos 2, 3 anos, as franquias para trabalhar em casa vieram se aproximando das franquias de ponto de rua. Então a gente pergunta lá, onde você quer abrir uma franquia? E a gente dá 4 opções: rua, casa, pontos alternativos, que você citou agora há pouco, né? Que é um hospital, uma escola, um metrô, alguma coisa assim, e o shopping center. O shopping sempre ficou em último e eu acredito que é por causa do valor de investimento, mas depois quero ouvir você falando sobre isso. E recentemente, apesar de quase empatado, franquias para trabalhar em casa, home base, né, que a gente fala, home office, tanto faz, elas superaram as franquias de ponto de rua. Então, assim, é algo, eu acho que relevante para o setor e até para os franqueadores saberem, porque muita gente já orientou, né, seus novos modelos de negócio para algo mais barato, mais simples de operar e tudo mais, e tem essa resposta do público, né? O que que você enxerga disso aí? Eu não sei se eu não tinha passado essa informação para a tua comissão, mas Sim. tá Não, sabendo aqui ao vivo, a gente não teve oportunidade de falar sobre isso. é muito interessante, né, Bruno? Eu até fiz uma pós-graduação de Direito Econômico na GV, eu até gosto muito de economia também, e eu acho que entra nessa área, né? Por que as pessoas estão procurando, então, né, franquias de home base ou home office, né? Eu acho que tem uma questão também de, vamos dizer, sociologia de comportamento, né? Eu acho que veio ali, né, essa questão do home office. Eu vejo ainda um pouco de resistência, né? Às vezes de grandes conglomerados ali, dependendo um pouco até do viés político, né? A pessoa, não, home office de jeito nenhum, tem que vir todo dia. No escritório funciona bem, pra você ter uma ideia. A gente hoje faz um híbrido, né? A gente vai 3 dias, faltam 2, às vezes vai 2, faltam 3, fica 3 em casa. Advogado funciona bem. A questão da locomoção também em São Paulo, né? Às vezes o pessoal já abre e já está trabalhando. Às vezes tinha que abrir, tinha que se arrumar, sair de casa, chegar uma hora para chegar no escritório, né? Então, para a gente, tem questão de custo também, né? De conseguir devolver umas salas, fazer ali. Então, para a gente funcionar bem, eu gosto. Mas também respeito ali, eu acho que é muito importante também ter um contato pessoal e tudo mais. Agora, sim, a parte do home office para franquia, sabe o que eu acho também? Além da questão do comportamento, as pessoas se sentirem bem trabalhando em casa, eu acho que é um pouco para complementar a renda também, né? Não sei, eu sei que isso também não é muito o desejado, né? Porque franqueador você tem que entrar de cabeça, né? Ou você é franqueado mesmo, franqueador também, ou você é franqueado 100%, franqueado mais ou menos também não dá muito certo, né? Mas eu acho que talvez tenha um pouco essa conotação, né? Hoje o custo de vida aumentou, e não só no Brasil, né? No mundo a gente vê aí o custo de vida muito elevado, então às vezes as pessoas às vezes quer unir o útil ao agradável, né? Eu tenho um tempo livre, eu quero trabalhar, complementar a renda aqui de casa. Lógico, aquele gasto de espírito empreendedor também, que o brasileiro supostamente tem, mas também é contestado isso, não sei se é bem assim, né? Saiu uma pesquisa agora recente também, às vezes falando que não é bem assim, né? É mais por necessidade que o brasileiro é empreendedor do que por desejo, né? Por vontade, né? Então eu acho que é um pouco isso. A questão do investimento também, sem dúvida, né? Eu acho que essas micro franquias também acaba tendo um peso grande, né? Até eu que eu não tenho franquia, mas às vezes eu penso, pô, se eu tivesse uma franquia, qual que seria, né? Aquela com menor custo e com maior rentabilidade. Né? Agora, a parte de shopping, Bruno, se você já deu o gancho aí, eu acho que você vai para shopping, aeroportos, né? Outro dia até mesmo um cliente me procurou lá que tem loja lá no bondinho do Pão de Açúcar, sabe? Não sei se é no bondinho ou no. Não é no bondinho. E aí estão pedindo um aumento absurdo, falando que lá é vitrine, que não sei o quê, totalmente fora da realidade, pedindo luvas assim, totalmente que você vai pagar e você não vai ter o retorno ali. Tem que ser uma vitrine mesmo, uma flagship, mas no bondinho, não sei se faz muito sentido. Então eu acho que tem um pouco
acho que todo um contexto ali de investidores, etc., que acaba o pessoal indo com muita voracidade em cima desse retorno do investimento, seja de shopping, seja esses outros players aí de locação, de que alugam espaços, né? Seja aeroportos, onde tem também uma pressão ali muito para rentabilizar, para conseguir ali pagar ali a outorga, vamos dizer assim, né? E os shoppings em especial, o que eu acho? Os shoppings sempre foi um mercado difícil de trabalhar, né? É um mercado oligopolizado por natureza, né? Então, estão poucos players, né? A gente vem passando por uma consolidação ali há alguns anos muito forte, né? Então, hoje a gente tem poucas redes que dominam quase que o Brasil todo, né? Os principais shoppings do Brasil. Então, isso já dá muito poder de negociação, poder de barganha, poder de mercado mesmo para esses players, né? Eu acho que tem também uma questão da mudança de cultura também dos shoppings, né? Hoje todos têm capital aberto na bolsa, tem toda uma necessidade daqueles ganhos imediatos, né? Eu até vi outro dia uma reportagem interessante falando que tem muitas companhias do Brasil que estão saindo da bolsa justamente por essa pressão por resultado, né? Às vezes ela tem que ter fica muito ali pressionado e não consegue ter uma visão, uma estratégia de longo prazo, porque precisa sempre estar mostrando ali os números ali no curto prazo, né? Então isso acaba prejudicando até a empresa como um todo. Mas eu acho que o shopping um pouco sempre foi um mercado difícil, muito oligopolizado. Tem essa questão agora desse pressão por resultados e também o que eu percebi foi assim, da pandemia para cá, ninguém mais vai falar de pandemia, né? Mas da pandemia para cá, Lá né? mudou tudo, né, Daniel? Mudou tudo e o pessoal assim endureceu demais as negociações, né? Antes esse mercado, lógico que sempre você tem que prezar o relacionamento, esse pessoal, com certeza. Eu sempre sou muito cauteloso em indicação. Olha, primeira coisa, a gente tem que pensar num todo. Não adianta querer sair dando tiro para todo lado, que você pode resolver aqui e você do outro lado prejudicado, né? Mas o que eu observo antes que era sempre uma coisa mais velada, mas assim, hoje quase que virou uma guerra aberta, sabe? Assim, todo mundo reclamando, todo mundo falando mal, muito embate, né? Então, infelizmente, é um pouco. É o que eu percebo, né? Em vez de o pessoal realmente pensar nessas parcerias mesmo, sabe? De longo prazo, etc., o que observa é o que é o resultado naquele momento. Então, eu sempre falo para os lojistas: olha, eu tô 40 anos no shopping, fala, mas isso não vai pesar para eles, né? Eles só vão fazer o acordo com você se tiver algum interesse ou tiver algum receio, né? Por consideração, pela parceria, esquece, isso não tem, né? Não tem nesse mercado, né? Então, o cenário ele é bem difícil, acho que todo mundo perde, né? Lógico que shopping também não tem como ficar fora, né? Shopping é uma realidade, não dá para você competir com o fluxo de shopping, né? Mas também entrar caro para pegar um shopping mais ou menos não vale a pena, né? Ficar só rodando, né? Eu acho que todo mundo perde no final, né? Muitas hoje ações judiciais que antes tinha uma ou outra renovatória, agora você pega esse grande shoppings, tem dezenas de ações contra os shoppings para renovar contrato, né? Então, quanto que não custa isso de advogado para eles também, entendeu? Então, será que sempre penso, pô, será que esse endurecimento, isso é contraproducente ou não? Mas eu acho que se eles continuam com essa postura, porque eu acho que não, né? Então deve dar um resultado, né? Mas realmente eu sinto as negociações muito difíceis, né? Tá? Então, teve aqueles aumentos da pandemia de GPM que subiu 30%, 20%, todo mundo cobrou, não quer nem saber. Hoje em dia está devendo também, às vezes acontece, né? É multa, é juros. Eu quero pagar, me dá 10 dias de prazo, cobra juros, entendeu? Então tá bem complicado mesmo esse mercado. E eu pude constatar isso que você falou agora há pouco. Não interessa se você está 40 anos ou 4, os caras estão olhando o negócio deles, né? Você sabe que eu trabalhei 8 anos com a Abrace, a Associação Brasileira de Shopping Center, e era interessante para mim, porque de um lado eu estava com as franquias, do outro lado eu estava com os shoppings, mundos, né, diferentes, né? Para mim foi um aprendizado enorme aí também tá lá com eles. Mas é o que você falou, o mundo mudou demais, as margens também estão muito pequenas, os investimentos em shopping center são gigantescos, né? É um risco absurdo lá
para essas operações, então a gente tem que entender os dois lados, não tem jeito, Não, né? eu E é o entendo, que você custo falou, se os Brasil dois. também, né? Brasil, impostos, enfim, a gente vive aí um momento que. E tá difícil das pessoas se falarem, né, Daniel? Então aí que acaba pegando. Mas sabe, eu perguntar aqui, você que é um especialista, a gente ainda tem muita gente abrindo loja de rua, eu acho que especialmente em cidades menores, onde muitas vezes nenhum shopping center ainda chegou lá, ou não faz, né, tem algum na proximidade, não faz sentido, às vezes, ter determinados tamanhos de cidade, não faz sentido ter um shopping center. É, tenta definir, eu sei que eu estou te pegando aí de surpresa, mas isso deve estar na tua cabeça. As principais diferenças que você vê entre ter uma loja num ponto de rua e uma loja num shopping center. Eu não vou entrar em pontos alternativos e outros, senão eu vou te sacanear demais. Mas assim, Não, eu acho que isso ajuda aí o pessoal que está assistindo a gente a pensar os pontos positivos, vantagens e desvantagens, pelo menos desses dois lugares aí, de estar numa rua com fluxo ou um shopping, né? Que a gente espera que tenha fluxo, né? Senão sim. nenhum nem outro vale a pena, né? Não, sim, sim. Aí assim, eu tenho minhas restrições também, né? Por ser advogado, eu posso até falar um pouquinho para o pessoal, né? Dos pontos principais aí para de cuidados, né? Quando vai entrar, seja na rua, seja no shopping, né? O que eu sei, assim, é, como, vamos dizer, ouvinte dos consultores, dos departamentos de expansão, é aquilo lá, né? E é o basicão. O shopping tem um custo muito mais elevado, mas tem um fluxo maior, né? E a rua, você paga menos aluguel, mas também o fluxo não é garantido, por isso tem que fazer muito mais trabalho de trazer o pessoal para a loja e tudo mais. Muito embora você tenha, às vezes, aquela cidade interior é assim, né? Você tem a rua principal, né? Onde todo mundo está lá, e aí tem um fluxo bom, né? Às vezes tem cidades que vem pessoal de fora e tal, mas aí o aluguel também é caro, o aluguel também não é barato, né? Na rua principal ali, e os locadores muitas vezes também são profissionais como os pessoal de shopping também, né? Às vezes é uma, duas pessoas é dono da rua inteira, assim, então também não são negociações fáceis, né? Acha que a rua é tranquilo, também não é, porque você pega pessoas ali experientes que têm ali já um, uma condição boa econômica e não abaixa o preço de jeito nenhum, tá? Mas o que eu acho que é o principal, a gente pensar mais assim do meu lado aqui, a parte jurídica, contratual, o que é importante o pessoal saber, né, Beno, quem está começando aí, quem está aqui para esse público, né, é assim, sempre procurar fazer contratos de 5 anos ou mais, né? Contratos de 5 anos ou mais é que te dá o direito de entrar com a tal da chamada ação renovatória de contrato de locação, que é uma ação que tem que ser ajuizada de 1 ano a 6 meses antes de vencer o prazo do contrato. A ideia não é entrar com ação automático, né? Já entrar por entrar. A ideia é saber que você tem esse direito e aí negociar com antecedência. Então, o que, que as redes fazem? Né? Para você ter uma ideia, Bruno, a gente monitora no escritório o prazo de renovatória de cerca de 6 mil contratos hoje em dia. Né? A gente faz ali um Uau. monitoramento, então a gente controla esse prazo, a gente avisa os clientes, ó, falta 1 ano para terminar, né, o prazo. Vamos já começar a preparar a negociação, começar a negociar. Quando é shopping, como demora mais, já começa a negociar com 6 meses antes para ter o novo contrato assinado em mãos dentro desse prazo de 6 meses. E a renovatória é muito importante porque você é o momento onde você tem uma chance, o inquilino, de reduzir aquele aluguel, né? Então, seja amigavelmente, seja através da ação judicial, né? Porque na ação renovatória você pede para o juiz renovar e não tendo acordo, que geralmente sai acordo, não tendo acordo, ele vai nomear um perito que vai fazer uma avaliação do preço justo daquele aluguel. Então, ele vai tirar uma média ponderada, né, com as especificidades ali dessas peritagens, saneando a amostra, aplicando fatores. Então, vai tirar uma média daquela rua principal, daquela região, daquele shopping específico. Então, se eu tenho a informação que eu estou pagando aluguel acima da média, e o shopping ou o locador não concorda em reduzir, você está com a renovatória para reduzir o aluguel. Então, a gente trabalha muito lá para reduzir esses aluguéis. Então, isso é o ponto principal para o pessoal saber, são 5 anos. Normalmente, lógico que tem oscilações de fases, de locais, mas às vezes o pessoal fala, para eu te dar 5 anos, eu vou te cobrar luvas, né? Que é um valor ali, uma remuneração para o locador para você
assinar o contrato para você ocupar o imóvel, né? Então, eu te dou 5 anos se você me pagar a luva. Se você não me pagar a luva, eu te faço de 4 anos, né? Então, tem esse costume aí no mercado. E aí é bom você avaliar o risco, o custo-benefício disso, né? Porque se você assinou de 4 anos o contrato e pagou luvas ou não, tanto faz, terminou o prazo, o locador pode te tirar, né? Você tem que sair do imóvel, né? É igual franquia, né? A franquia também não tem renovação, né? Às vezes o pessoal pensa que comprou a franquia para sempre. Não, você comprou um prazo para usar aquela marca e usar aquele sistema, né? Você até pode ter uma renovação automática ou não no contrato de franquia, mas a renovação não se renova, né? A renovação só renova uma vez. Depois você tem que negociar com o locador. Na locação comercial, você tem esse benefício da ação renovatória, que você entra com a ação para renovar compulsoriamente. Então, isso equilibra as forças, tá? Então, a parte jurídica, só para complementar bem rápido, sei que isso não é o mais importante para a gente, mas tomar esse cuidado. Quem vai alugar a loja de rua, tomar cuidado o quê? Para ver a documentação do imóvel, né? Para ver se esse imóvel não está penhorado em algum processo, ver se aquela região pode explorar a atividade que você está prevendo, né? Outro dia teve um cliente nosso que fez uma loja de vacina, e aí ele montou numa rua que metade do imóvel para cá podia oferecer o serviço, da imóvel para cá não podia, então ele não conseguiu tirar o alvará de funcionamento e tal, porque não Fala fez esse sério. estudo prévio, né? Então ver se tem um habite imóvel, está regularizado, né? E aí também de rua colocar uma cláusula, a shopping também é importante, mas de rua mais, que é a tal da cláusula de vigência, né? Que diz que se o imóvel for alienado a terceiros, o adquirente tem que respeitar a locação. Bota essa cláusula, coloca, registra o contrato no cartório de imóveis, né? Você está sossegado. Hoje em São Paulo, você sabe, né? Com essa questão das incorporações dominando, tem muita gente perdendo loja aí porque vem a incorporadora compra, você não vai comprar, né? Por aquele preço, às vezes, nessas casinhas hoje valem muito, né? Casinha ali que tem reunidas, e aí a incorporadora compra e fala, ó, você tem 3 meses para sair, não tem o que fazer, tá? E shopping, e aí shopping não, shopping tem várias ali, todo um instrumental, né? São contratos mais extensos, tem um complemento ao contrato, que são as normas gerais, né? E aí você vai ter 13º aluguel, tem a questão do condomínio, fundo de promoção, às vezes tem aumento no fundo de promoção ali em épocas de sazonalidade, tem a questão da cláusula de raio, né? Que você não pode abrir outra loja, e às vezes outra franquia, né? Num raio determinado do shopping. Tem até o Outlet Catarina lá, por exemplo, coloca uma cláusula, você não pode abrir em outro outlet no estado de São Paulo inteiro, né? Muito embora a gente Nossa. conseguiu ali derrubar essa cláusula, mas está no contrato, né? E aí fica sujeito a multa, cobrança de aluguel dobrado. Às vezes tem aumentos reais também escondidinho ali nas normas gerais. Então, minha recomendação é de shopping analisar com cuidado todo o contrato, todo o instrumental completo, negociar exaustivamente, tentar tirar essas cláusulas, né, focar naquilo que realmente é relevante, né? Se às vezes vai colocar um custo fechado que o pessoal fala, que é, em vez de você pagar o condomínio rateado, de promoção, eles colocam tudo num bolo só. Tomar cuidado também de como vai formatar isso dentro do contrato, porque depois de uma renovatória é difícil trabalhar isso também, gera muita insegurança, tá? E quem é franqueado, muito importante, seja loja de rua, seja loja de shopping, colocar uma cláusula que me autorize, né, eu, franqueado, inquilino, a transferir essa locação para outro franqueado da rede, né, mediante a substituição dos fiadores originais, e no caso de shopping, com isenção da taxa de transferência. Essa cláusula é muito importante, porque às vezes você vai querer vender o seu negócio para um terceiro, né? E com essa cláusula você já pré-aprovada essa transferência, bota algum critério de idoneidade, etc., mas te dá uma certa, vamos dizer, liquidez aí para o seu negócio, né? Você consegue vender com mais facilidade e às vezes sem pagar a taxa de transferência. Então essa cláusula é muito relevante. Geralmente até shopping essa cláusula até aceita mais do que loja de rua, por incrível que pareça. E então essa dica que eu faço aí para quem quer começar, que vai, né, empreender aí nesse mundo, tomar esses cuidados aí. Falei que a gente ia ter uma aula, para mim foi uma aula, tá quietinha aqui ouvindo, veio tanta pergunta na cabeça que eu não sei nem por onde eu começo. Mas sabe Vai uma lá. que eu acho que é meio básica? Quer dizer, só eu quero reforçar duas coisas que você falou. Você vê que na rua tem custos mensais que você
vai ter no shopping, não tem no shopping, né? Desculpa, é o contrário. No shopping você vai ter custos mensais que você não vai ter na rua, como um 13º, condomínio, propaganda, mas você tem que lembrar que propaganda você tem que fazer de um jeito ou de outro, mas você faz até lembra um pouco do fundo de propaganda da própria franquia, né, que faz pela rede toda. Mas eu queria que você. Ah, e mais uma coisa importante. Eu recomendo, depois de tudo que você falou, contrate um advogado quando você for fazer a sua locação. Não tem nem o que pensar, gente. Por mais que você saiba ler um contrato ou tenha algum conhecimento, você pode ser até advogado, né, ô Daniel? Mas e advogado de locação comercial é diferente de tributário, que é diferente de trabalhista, que é diferente de separação, de divórcio, etc. E por Sim, aí sim. vai. Eu comprei há 2 anos e meio atrás uma franquia, um repasse, e eu peguei um escritório, amiga tua, Renata Pin, lá da ARP, e foi excelente porque tinha justamente essa cláusula aí de, se eles forem vender a casa, você tem a tua garantia. E a gente no contrato que eles mandaram não tinha, né? E a gente colocou, fora outras coisas que eu nem lembro lá, eu confiei no advogado e acabou. Foi o melhor investimento que eu fiz, não só para isso, É. mas para a Coffee também. Não Mas vai sabe o que eu gastar queria uma, que uma você. grana para reformar e tudo e economiza com a advogada, né? Depois, Exato. né? É um investimento que Acabamos vale a de. pena, sem dúvida. E para mim, e eu já percebi que às vezes o pessoal pergunta, eles não entendem direito, e pelo que você falou, os dois, eu achava que só em shopping que tinha, que são as tais luvas. A luva é um percentual do teu faturamento, é o quê? Assim, só para deixar Sim, um pouco mais claro para a galera. sim. Ó, pra vocês terem uma ideia, por exemplo, antigamente a gente tinha a chamada Lei de Luvas, que foi a lei, é uma lei que foi até criada por Getúlio Vargas, para você ter uma ideia, onde tinha previsão da ação renovatória e proibia a cobrança de luvas, tá? A nossa lei do inquilinato de 91, ela é muito parecida com essa lei de luvas, né, de 91, e aí, só que ali ela tirou essa parte de vedar a cobrança de luvas, né? Então, o que não pode, que está na lei, no artigo 45, eu não posso condicionar a renovação do contrato, por exemplo, a renovação judicial do contrato à cobrança de luvas. Tem uma cláusula assim: se você entrar com ação renovatória, você tem que me pagar uma luvas. Isso não pode, tá? Mas o que é luva? Luvas, ela é atípica, porque não tem nenhum lugar escrito, né, nenhuma lei que fala o que seriam as luvas, nenhuma regulação sobre ela. É uma remuneração, é um pagamento que você paga para o locador, não é um percentual, é um valor que você paga para o locador, que pode ser parcelado ou não, por ele permitir você fazer aquela locação, você ocupar aquele imóvel, entendeu? E aí você paga para ele em paralelo, né? Então eu vou pagar luvas e vou pagar aluguel para ele. E geralmente a praxe é essa: eu vou te cobrar luvas se você me der os 5 anos, entendeu? Então, tem shoppings, eles chamam, às vezes, cessão de direito de uso, res esperata, né, que é um termo em latim, coparticipação, eles vão dar um nome para o contrato lá, mas são chamadas luvas, né? É uma remuneração que você dá para o locador por ele permitir você fazer a locação, tá? Então não é ilegal, você pode cobrar, o locador tem que pagar o imposto dele e acabou, tá? E aí o que temos, que é bom o pessoal saber aí, quem está nos ouvindo e já tem loja, é que é assim, geralmente consta no contrato, eu paguei as luvas, ou vou parcelar, e se eu sair antes do contrato de locação, se eu não ficar os 5 anos ou os 10 anos, por exemplo, né, o primeiro período, eu perco aquele valor. Mas já tem precedentes na justiça que é meio a meio, tá? Não vou dizer que é majoritário, mas é bem dividido aqui em São Paulo, por exemplo, os tribunal, que se eu não fiquei os 5 anos previstos, por exemplo, eu fiquei metade, fiquei 2 anos e meio, eu tenho que receber metade dessas luvas de volta, né? Porque eu não usufruí do equipamento, entendeu? Então, esse é um entendimento mais recente também, e a gente está usando bastante às vezes, né? Então a pessoa não deu certo aquela operação, tem que pagar a multa, mas pagou luvas, então vamos compensar a multa pelas luvas, né? E tenta reduzir também a multa ali, se a multa for abusiva, entendeu? Mas é isso, luvas é isso. O que a gente tem de shopping, não sei se a sua franquia está em shopping ou não, Não. mas shopping é assim, geralmente, né, quase sempre, a gente tem o quê? O aluguel mínimo e o aluguel percentual, né? Então eu vou pagar o maior entre eles no mês. Então, por exemplo, o meu aluguel mínimo é R$ 10.000, né?
e meu aluguel percentual é 5%, né? Então, se eu faturar 100 mil reais, eu vou pagar 10 mil reais, que é meu aluguel mínimo. Mas se eu faturar, por exemplo, 300 mil reais, já passou. Pagar Então, eu vou 15. pagar 15 mil de aluguel naquele mês, o maior entre eles, tá? E rua também posso ter aluguel percentual, mas o comum é ter um valor fixo só, e aí reajustado anualmente também pelo contrato, né? E o reajuste também não é pela lei, né? O reajuste é do contrato. Então, se o contrato é omisso contra o reajuste, você também não tem que reajustar o aluguel. O reajuste é uma obrigação contratual. Então, Entendi. Não, então, valor combinado, ia isso. falar, é mais ou menos um cheque calção, mas não é bem isso, óbvio. É um Isso valor está mensal, né? mudando na lei, né? Mas é um valor mensal, mas é interessante. Eu Isso. achava que era um percentual. E outra coisa que o pessoal pergunta também, o Daniel, o tal do fundo de comércio, quando você, que nem você falou, pô, vou deixar aberto, no caso de uma franquia, obviamente, né? Para ter um outro operador, algum outro franqueado da rede. E daí o pessoal, mas daí ele me pediu o fundo de comércio, tem o fundo de comércio. Explica, por Sim, favor, para a galera o que que é fundo de comércio boa. numa transação dessa. Então, eu vou até. O que é fundo de comércio, tá? Fundo de comércio, hoje, até com o Código Civil de 2002, ele foi positivado lá, que a gente fala, quando ele define o que é estabelecimento comercial, né? Então, estabelecimento comercial e fundo de comércio, ou fundo empresarial, é a mesma coisa, tá? O que é? São os bens materiais e imateriais que formam o estabelecimento. Então, entra a marca, entre os produtos, equipamentos, o ponto comercial e a clientela, né? Um dos principais elementos é a clientela do meu, né? Então, é muito comum falar assim: eu vou vender o meu fundo de comércio. O que quer dizer isso? Eu vou vender o estabelecimento, mas não vou passar o CNPJ para a pessoa, entendeu? É muito comum, às vezes, você vai vender o seu negócio, você vende um negócio, mas a pessoa vai construir um novo CNPJ para explorar lá, né, aquele local. Então, você vende só o estabelecimento, o fundo de comércio para a pessoa, né? E a ação renovatória que eu estava dizendo visa justamente proteger o fundo de comércio, que é formado ali pelos inquilinos, né? Então, às vezes o pessoal tem, mas se eu for despejado, tenho direito a ser indenizado pelo fundo de comércio? Não. Né? Se for despejado, você foi despejado, acabou. Então, você pode indenizado a depender da situação concreta e casos excepcionais, né? Por exemplo, até em caso de desapropriação, por exemplo, a prefeitura desapropriou aquele imóvel, eu sou inquilino e tenho uma loja. Eu posso pedir uma indenização para a prefeitura nesse caso, tá? Do fundo de comércio. Mas, então, não sei se estou meio voltando para essa história, mas o pessoal fala assim: eu tenho direito ao. Isso também é uma coisa que o pessoal escuta por aí, tá, Beno? Eu tenho direito ao Aham. ponto, né? O ponto é meu, o ponto. O que é o tal do direito ao ponto, né? Não, o direito ao ponto é o direito que eu posso vir a ter de entrar com ação renovatória. Basicamente é isso. Então, se eu tenho, assim, é, 3 anos de contrato só, eu não tenho o tal do direito ao ponto, né? Se eu tenho 5 anos, 10 anos, ou estou com uma renovatória em andamento, eu tenho o direito ao ponto porque o locador não consegue me tirar simplesmente porque terminou meu prazo do contrato, entendeu? Basicamente é isso que o pessoal tem muita dúvida também, que eu percebo essa confusão, né? E fundo de comércio é isso. É o estabelecimento comercial. Então, marca, o know-how, né, a equipe, matéria-prima, tudo isso forma um fundo de comércio. E isso como tangibiliza? Como que você calcula isso daí? Se calcula. Tem economistas, É uma contadores, espécie né, de um tem valuation? peritos. É um valuation. É um É um valuation. valuation, né? Geralmente você faz até por aquele método de fluxo de caixa descontado, né? É o método Isso. mais usual, né? E aí até o pessoal pega, projeta o faturamento, né? DRE e tal, e DRE. faz aí quanto vale. E normalmente você faz o prazo que tem ainda de contrato de locação, né, ou de franquia, e coloca mais um prazo. Se você tem direito à renovatória, coloca mais 5 anos. Né? Então, faltam 4 anos, eu coloco 4 mais 5, faço em cima de 9 anos. Essa é a praxe, normalmente assim, dessa forma que é feito esses cálculos, né? Essas avaliações. Né? Então, Daniel, como que você avalia repasse de franquia? Porque nós estamos falando aí, acabamos entrando nesse negócio de fundo de comércio e ter um novo operador e tudo mais, e muita gente não entende o que é o repasse.
Já tive a oportunidade de ir em vários congressos americanos. O americano adora repasse porque ele entende que é algo que já está lá, uma unidade, né, com ponto comercial, seja em shopping, seja onde for, que já está estabelecida. Geralmente ela já está prontinha para funcionar, não precisa fazer reforma nem nada, já tem clientela, já tem. Acabamos de aprender, já tem um fundo de comércio estabelecido e ele Isso. vê o histórico financeiro e fala: poxa, isso aí é bacana, vou comprar um repasse, uma unidade em operação. Como você enxerga isso daí para trazer mais luz sobre esse assunto também? Porque eu acho Sim. que ainda tem muita dúvida da galera em relação, isso daí é porque a franquia não é boa, se aquele ponto fosse bom, o cara não estava repassando, e não tem nada, pode até ser, óbvio que pode ser, mas aí é o papel da pessoa ir lá e estudar a unidade para ver se vale a pena ou não, mas de resto não é nada disso, geralmente. Não, com certeza. Até você falou nesse assunto que eu estava falando aqui, elaborando, pensei nisso também para dar essa. Tem um ponto de atenção aí. Depois a gente entra nessa questão de viabilidade, esses estudos, né? E oportunidade, né? Mas um ponto de atenção, até para não esquecer aqui o fio da meada, é a questão seguinte: quem está comprando um fundo de comércio, né? Mesmo que mude todos os funcionários, comece do zero um contrato, abra um novo CNPJ e tudo isso, né? Ele vai, existe a chamada sucessão empresarial. Então, ele carrega os passivos de quem está vendendo, né? Então, salvo aquele que tem o Código Civil traz um trespasse por dentro, né? Onde você faz via cartório e tal, dá publicidade, aí você não precisa pagar esse passivo. Mas no e-mail de franquia ninguém faz esse procedimento, né? E eu nunca vi, na verdade. Geralmente tudo mesmo feito assim, documentos de gaveta que fala que é válido, mas não são públicos, né? Mas bom, então, mesmo que eu mude o CNPJ da empresa, recontrate novos funcionários, etc e tal, o passivo do vendedor, né, do cedente daquele fundo de comércio, daquele estabelecimento, pode recair sobre o vendedor, sobre o comprador. Então, isso é um ponto de atenção. Trabalhista é onde mais acontece. Né? Eu ia te Então, eu perguntar tinha um se funcionário. trabalhista também. Trabalhista é o principal. Então, eu tenho a pessoa que me vendeu a loja, vendeu a unidade a unidade franqueada. Ele tinha um funcionário, né? Demitiu esse funcionário. Né? Eu nem recontratei ele, demitiu esse funcionário. O funcionário entrou com ação trabalhista contra ele. Né? Não conseguiu receber, ele sabe que a loja está aberta, ele vai lá, já vai tentar colocar quem comprou a loja, né, como responsável por essa dívida trabalhista. Tá? E ganha. Né? Agora fala, pô, mas por quê? Qual é a lógica da sucessão? Né? Qual é a lógica? A lógica é evitar fraude. Né? Porque senão a pessoa vai lá, bota CNPJ, estoura, bota outro, estoura, bota outro. Então, se há continuidade do negócio, há a chamada sucessão empresarial, né? E inclusive não precisa nem ser o mesmo nome, né? Eu sempre dou esse exemplo, né? Aquela A razão padaria, social, né? ou a Mesmo bandeira, a mesma nome marca. fantasia também. Que eu posso ter uma padaria ali na esquina, chama Trigo de Ouro, daí virou Trigo de Prata, tudo igual, pode sobrar para a pessoa, entendeu? Entendi. Então, o que que a recomendação fiscal, dívida tributária, dívida civil, né? É mais difícil assim a gente ver acontecer. Tributária porque o fiscal geralmente não tem nem braço para fiscalizar, acompanhar, mas teoricamente sim. Se eu tenho uma cidade pequena, por exemplo, que tem uma loja enorme lá, não está pagando ISS, continua a unidade lá, pode sobrar para ela, entendeu? O fiscal sabe que a operação continua aberta. Mas é difícil acontecer. Trabalhista é onde mais acontece. Mas civil também, com fornecedores, né? A gente mesmo uma vez tinha um franqueado, e mesmo sabendo dos riscos, que era uma área mais cinzenta, você ter uma ideia, é uma rede de ótica, e aí o franqueado virou a bandeira, colocou um laranja dele lá para operar e tinha dívida de mercadoria. E aí a gente entrou com ação pela franqueadora para cobrar a dívida do novo ocupante daquele ponto, que era uma outra marca de ótica, entendeu? Para você ter uma ideia. Né? No final teve acordo lá. Mas você vê como é arriscado. E banco também, né? Banco, você pega às vezes alguns bancos que são mais criteriosos, que investigam, etc., pode chegar e cobrar. Eu já vi acontecer. Não vou falar o nome do banco aqui, mas é um banco, não é um banco grande, mas não é Itaú, Bradesco, Santander, mas ele foi atrás e falou: olha, tem um cessionário aqui, você comprou fundo, mas você vai ter que pagar a dívida do outro.
Tá? Então, quem vai comprar repasse, fazer uma auditoria como se fosse comprar uma empresa mesmo, entendeu? Faz auditoria trabalhista, faz auditoria tributária, que acho que é um pouco menos arriscado, mas tem, faz auditoria também a parte de cível, se tem banco, se tem dívida bancária, dívida de fornecedor, também para se apurar o risco. No contrato você vai colocar, né? Se eu, comprador, for acionado, o vendedor tem que me pagar. Mas essa cláusula só vale entre eles, não vale perante terceiros, né? E às vezes o vendedor não tem mais bens, não tem nada, você também não vai conseguir receber dele. Tá? Então tem alguns cuidados que você pode tomar. Então, fica esse ponto de atenção aí. Quem vai também consulte um advogado para te assessorar se você vai comprar uma unidade. Tem Tem que nem o tomar que um falar. cuidado com a locação também. Tem muito golpista também, sabe, Bruno, nesse ramo, infelizmente. Né? Não só de franquia, mas às vezes a pessoa, não, eu quero comprar, depois eu passo o CNPJ, a pessoa assume a operação, fatura, faz um monte de compra e some, e larga lá para a pessoa, entendeu? Então também não vai se precipitar, só vai passar mesmo a posse, administração do negócio, maquininha de cartão, cuidado com isso, porque tem muito golpista por aí. Agora, repasse, eu acho também que pode ser grandes oportunidades, né? Então, tem muita gente que vive disso, né? Pega assim, às vezes, momentos de crise, compra um negócio valendo bem menos, às vezes já tem ali um ganho escala, né? Já tem algumas unidades, já tem supervisão que ele consegue economizar, já tem o know-how, né? Então, às vezes a pessoa faz o turnaround ali, faz o negócio virar, né? Então, lógico, toma cuidado, faz todas as análises de viabilidade, de faturamento, né? Faz todos os estudos ali para ver se o negócio é um bom negócio ou não, o que ele precisa para melhorar, qual que é o problema dele, né? Qual que é o problema desse negócio, né? É o ponto comercial ou é a operação? Né? Ou é o negócio como um todo, ou é né? Ou é o produto que não tem aceitação naquele mercado. Então, acho que faz uma 360 ali, né? E aí analisar o custo-benefício, né? De repente, já vi grandes pessoas fazerem grandes negócios com repasse, sem dúvida. Né? E às vezes a pessoa quer repassar também porque cansou, né? Quer se desfazer, quer fazer outro investimento, né? Agora, fazendo estudos, acho, fazendo a lição de casa, sem ter aquela ansiedade, né? As pessoas têm muito ansiosas, né? Às vezes, na hora de comprar ali, fica desesperado, quero, e acaba atropelando umas etapas aí. Acho que esse é o principal. Não dá para ir na cara e na coragem no emocional, né? Mas era mais para desvendar cada vez mais aí o que que é um repasse. Eu vou dizer, eu não sabia dos riscos trabalhistas quando você abre um CNPJ. Vou contar o meu caso, eu abri um novo CNPJ, a antiga dona já tinha até demitido a galera, depois a gente readmitiu e graças a Deus não tivemos nenhum problema, mas eu achava que não, que você eu ia usar a palavra blindado, mas no nosso país ninguém está blindado de nada, né? Então, É. mas eu achava que não tinha o risco trabalhista, muito menos o passivo. E enquanto você falava lá no começo, que você usou o termo trespasse, eu lembrava que o nosso contrato usava esse termo. Eu fui lá, tá lá, instrumento de compra e venda de franquia, não sei o quê, trespasse da unidade tal, tal, tal. Então, É isso aí. espero que a gente tivesse coberto na época, mas de qualquer forma, deu tudo certo. Não deu problema, tá certo. Se É, você e, recontratou, é mais fácil, né? O cara não vai é, te processar depois do sim, contratado de não, novo. ele já tinha como ele ia parar a operação se a gente não comprasse, e ele demitiu todo mundo. Mas eu vou até adicionar alguma coisa aí, a índole, né, da pessoa. Era uma pessoa super bacana, tinha uma história de longa data na franquia. Foi o que você falou, ela não queria mais tocar o negócio e vou usar o termo, não era uma pessoa do mal, você via que não era, uma pessoa de boa índole. Então, ela fez o que tinha que fazer, a gente fez a compra e deu tudo certo, estamos lá É, tocando. esse negócio é isso aí, por exemplo, geralmente a pessoa vai demitir, mas é bom saber que nem sempre precisa demitir, sabia? Quando você vai operar, vai ter um repasse, mesmo mudando o CNPJ, o funcionário pode ser transferido de A para B na carteira sem precisar demitir. Agora, quando a pessoa demite, o que você tem que fazer? Você tem que o advogado ou a pessoa que vai fazer a auditoria conferir para ver se pagou todas as verbas direitinho, né? Então, pega o contrato de trabalho, pontos, pega o cartão de ponto, recolhimentos, para ver se as verbas rescisórias foram pagas corretamente. Basicamente é isso. Tá?
Não, espero que a gente tenha feito. Confesso que eu não Ah, lembro. se já passou 2 anos, tá bom. Não tem mais Não, problema. 2 anos e meio. 2 anos e meio já, tá Ah, tudo então, ok. porque Não, o ET ele teria 2 anos para entrar com ação contra ela, né? Se passou 2 anos, prescreveu. ó, mas de novo, aí o Daniel não precisa fazer jabá dos advogados, porque eu faço aqui direto, já fiz N vídeos e muitas matérias do portal, o Daniel, a gente sempre fala, porra, pega um cara especializado, entendeu? Seja um advogado, um consultor, mas pega alguém especializado, porque isso faz muita diferença, e principalmente porque a gente está muito inseguro nesse momento, né? Para não bater a ansiedade, esse emocional, esse passional todo, eu acho que você tá com alguém que entende do teu lado vai fazer muita diferença. E deixa eu aproveitar, então, falar um pouco sobre compra mesmo de franquia. Você já deve ter visto muita coisa aí no mercado. é, e tem, eu ia falar que tem muita pegadinha, mas não é. Faz parte da burocracia brasileira ter muita lei, muita coisa escrita. E a gente tem um documento chamado Circular de Oferta de Franquia, onde está tudo isso daí. Agora, também eu acho que a galera, o Daniel, não lê isso direito, não dá a devida atenção, não pega um profissional que lê por trás, né, do que está escrito lá nas entrelinhas para saber o que tem. O que você recomenda aí para a galera que está procurando uma franquia para ficar atento a, sei lá, 2, 3 pontos ou alguns pontos que você vê como importante para ele fazer uma boa escolha? Não, perfeito, Beno. E aí, só dar um passinho antes, que é o seguinte: o franqueado, o franqueador também, ele não pode achar ruim do franqueado buscar informações, né? Eu acho assim, se você tem um candidato que vai atrás, vai a fundo, que pesquisa, pô, esse cara que eu quero na minha rede, né? E não aquele que está desesperado no dia que eu assino, pelo amor de Deus, né? Então, bacana. Mas então, o que que eu acho? Não é à toa, né, que nós temos a nossa circular de oferta de franquia, tal da COF, né? Ela existe mesmo para passar essas informações essenciais do negócio, né? Então, ali a gente tem alguns principais, né, que são o investimento inicial, né? Quanto que eu vou gastar para implantar, né, a minha unidade. Eu acho que essa é uma referência, sempre dá um pouquinho, né, para mais um pouquinho, né? Sempre dá um pouquinho ali, porque a obra tem muitos imprevistos, né? Mas vê ali capital de giro, põe uma margem, né? Trabalha sempre com um cenário mais pessimista. A questão que é fundamental, né? Que isso é o basicão, mas para o público aqui que está começando aí, que é a questão de ligar, né? Na circular de oferta vai ter a relação dos franqueados e dos ex-franqueados. Se ligaram nos últimos 24 meses, se não me engano, com os telefones, né? Então, para quê? Para você ligar para essas pessoas e entender, olha, como é que é a operação, como é que é a rede, como é que é o suporte, né? É um bom negócio, não é? Por que que você saiu da rede, né? Então, ligue mesmo, sabe? De repente pega uns da sua região, pega uns 10 ali e liga mesmo, sim, né? Geralmente é melhor ligar até para quem está operando, né? Porque você vai ligar para quem já saiu, às vezes a pessoa também já está cansada, não quer saber, às vezes, mas tenta também, um ou dois que saíram, uns que estão ligando. Se você vai abrir shopping, liga para o cara de shopping, se vai abrir no aeroporto, liga para outro que tem loja de aeroporto, né? Para você vai pesquisar, conversar, então vai fazer ali o trabalho de campo, fazer visita, né? É importante se conheça a marca. E aí também entender ali o que, que é que a franqueadora vai te entregar, o que, que ela está disponibilizando, né? Em termos de manuais, suporte, né? Como é que é a multa na hora de sair, que antes não tinha que estar na COF, agora tem que estar na COF, né? Qual é a multa rescisória, né? Então, eu acho que é importante, tem alguns itens que são fundamentais mesmo para o candidato, e por isso que é importante ter mesmo assessoria, né? Se você não tem, se você não é do ramo, se você não tem nenhuma franquia ainda, é muito difícil você também avaliar sozinho, né? Ou você tem que ter um advogado ou um consultor, né? E isso também não vai te custar o olho da cara, com certeza não. Alguém que vai te dar umas dicas ali, olha, vê isso aqui. Tem muita coisa ali que você tem que analisar tudo, mas não é tão relevante como uns 4, 5 pontos chaves ali na hora de tomar a decisão. E eu acho que também, Breno, uma coisa que é importante, além do que está na COF, é também você analisar
as projeções, né, de faturamento, de rentabilidade, de payback, entendeu? Esse é um item que não tem que estar na COF, quer dizer, pode estar, mas eu sempre recomendo para os clientes, só coloca na COF aquilo que a lei obriga, né? Mas tem que ter ali uma projeção, né, de faturamento. Ó, quanto que você projetou vender, né? E ali também, assim, o que eu percebo tem raras exceções, né? E as empresas sérias, elas fazem isso pautadas na referências que elas têm, né? Então, olha, você vai abrir uma loja no, como você falou, interior, né? Em Dayatuba lá. Deixa eu ver quanto que as outras unidades daquela região em lojas de rua semelhantes faturam. Ó, estou projetando isso aqui, porque eu tenho mais ou menos essa média de faturamento. Esse aqui é o DRE também projetado. Essa aqui é a sua rentabilidade. Você vai ter o payback em 2 anos, entendeu? É mais ou menos isso. Então, vá a fundo também, pesquisa, além de você analisar a COF, ver o investimento inicial, ver a questão do que é oferecido, ver quais são, o que eu tenho que pagar de royalties, fundo de propaganda, ligue para os franqueados, para os ex-franqueados, e estude também a viabilidade, a questão econômico-financeira é fundamental também. Né? Você vai pedir empréstimo, tem que colocar na sua linha de DRE ali, né, que você vai ter que descontar esse valor também para você ter o seu payback, né, para você ver se é viável ou não. E o ponto comercial, que a gente falou tanto também, né, se não for um home office aí, também cuidado na questão da análise do ponto comercial, né, negocie exaustivamente, vá visitar, né, ver se o que a rede como é que ela vai te apoiar na escolha do ponto, né, é muito difícil também, quem não é do ramo, também escolher um ponto, também muito difícil, né, e tem vezes que você faz até a contagem, depende da operação, tem que ter um fluxo, faz contagem dia de semana, à noite, né? Fim de semana, né? E vai com calma, né? Assim, tem um monte de oportunidade, um monte de negócio. Às vezes vale a pena pegar repasse ou loja nova, vai com calma, né? Não faça com pressa, né? Converse com bastante gente, às vezes procure outras franquias para comparar também o que é oferecido, e aí você toma a sua decisão. Eu acho que é por aí, tá? E questione Vai, mesmo, veja o treinamento, né? Tem bastante coisa aí para trabalhar. vai com calma, gostei. Vamos fazer um corte assim, vai com calma. Não, porque é Vai isso com calma, mesmo. boa. Não tem É, motivo para ter pressa, um negócio que você vai ter durante anos e anos. Tem que ver teu momento de vida, tem muita coisa que envolve isso daí. O Daniel, me fala a tua opinião sobre a frase comprar uma franquia é comprar um emprego. emprego? Um emprego. Emprego? Emprego, Emprego, Fabão? isso mesmo que você ouviu, porque eu tô Não, concordo, cansado concordo de totalmente. ouvir, Concordo. eu tô cansado de ver comentários no nosso Instagram falando isso, né? E daí às vezes eu ponho assim, sabe aquela coisa assim, Não, eu sou totalmente. Franquia, o pessoal às vezes acha assim, isso é um erro brutal, né? Ah, vou comprar franquia para me aposentar. Essa é o pior erro. Lógico que tem franquias e franquias, né? Tem franquias que vai depender muito, até para viabilizar, né? Se você colocar um gerente, a conta já não fecha, né? Então tem franquia que você tem que estar trabalhando você no balcão ali, comigo no balcão, para conseguir fechar a conta e o negócio fazer acontecer. Tem franquias que você pode, às vezes, descentralizar um pouco, né? Você pode, às vezes, terceirizar, né? Passar para outros ali, fazer operacional, fazer o negócio rodar, beleza. Mas, assim, em qualquer tipo de franquia vai ter muito trabalho, né? Então, antes que era um emprego que era 44 horas semanais, agora vai subir isso por um pouquinho mais, né? Vai ser shopping domingo a domingo, né? Ah, furou o cano, furou. Então, tem as vantagens, né? Além de você poder ganhar, te dar uma liberdade maior, né? Você pode também crescer, né? Além de você ganhar dinheiro com a franquia, você pode expandindo com outras franquias daquela mesma marca ou outra. Então, tem várias vantagens de ser franqueador, né? De ser franqueado. Eu também tenho o meu negócio, né? Então, eu vejo as minhas vantagens, às vezes, de ter mais liberdade de horário, né? De você ser dono do seu nariz, né? Você não depender amanhã, porque aquela história, até quando eu estava começando a carreira, né, Bruno? Eu até falei com o meu tio, que é o pai do Lucas, que é advogado também. E eu lembro que o pessoal trabalhava
Até meus primos estavam em banco, minha irmã falou, ela tá no Google, minha irmã, né? Falei, putz, às vezes seria bom também trabalhar, né? Num lugar, né? Você tem uma tranquilidade todo mês ali. Ele falou, mas você pode ser demitido, né? Então, franquia tem essa vantagem. Às vezes também você não vai ser demitido, mas vai ter que trabalhar bastante. Então, sou bem favorável a esse, com ressalvas dessa frase, eu acho que você vai ganhar um emprego, né? Não vai deixar de trabalhar, mas com a vantagem de que ninguém vai te demitir, né? Então tem essa vantagem aí, tá? É que eu Concordo sempre totalmente. comparo o emprego, o CLT, e todas as regras que estão juntos do CLT. E empreender, ser um franqueado, o franqueado está botando o capital dele a risco, ele está empreendendo, porque também tem uma galera que acha que franqueado não está empreendendo. Eu não entendo isso daí. Até a definição, uma vez eu joguei, botei lá a definição uma definição que tinha na internet da Endeavor, para mostrar o que é empreender e é colocar capital a risco. Era resumindo, vai. É E isso, é isso. empreender é o que você falou, você pode ser demitido, mas você tem uma carga horária que é mais ou menos aquela, de 44 horas. Se for mais que isso, você tem, é, Hora como falar, extra? hora extra. Você tem férias garantidas uma vez por ano, que você pode vender ou não, depende da empresa. Você tem um monte de regra, né? Que o empreendedor não tem nenhuma. Inclusive, ele não tem regra no começo do negócio, que você bem aí frisou. Faz uma conta para o teu capital de giro aí, porque no começo do negócio você não vai ganhar nada. Você está lá bancando reformas por um ponto comercial, etc., e não está Isso. ganhando nada. Ou vai ganhar pouco até a hora que vai ganhar muito, né? E a tal da qualidade de vida pode levar 10 anos para acontecer. Sabe um outro ponto que é polêmico também? Daí queria ver um advogado falando que eu acho que eu nunca perguntei. O maior assim entrave na hora de comprar uma franquia são as taxas. Então, taxa de franquia, que é a primeira, e depois, e a pior, é o maior índice que o pessoal rejeita, são as taxas mensais. Ah, puta, eu vou ter que pagar royalty, vou ter que pagar fundo de propaganda, tem algumas que já tem até outras taxas, de software ou alguma coisa Sistema. administrativa, sei lá, sistema, isso. E assim, fala real para o pessoal, né? O empreendedor que está sozinho não está pagando taxa. Mas será que ele não está pagando nada? Ele não está investindo? Ele não está fazendo um logo, marketing, né? Tá. Comparar o franqueado com o que trabalha com a própria marca, É porque entendi. eu acho que é um entendimento do básico do franchising. Por que que a maioria, e a gente sabe que nem todos, quando é indústria, geralmente o royalty está embutido na compra do produto. Ele é um Isso. canal de distribuição franchising. As de educação estão lá no material didático, mas a grande maioria cobra royalties, né? É o Sim, básico aí sim, do franchising. Ter uma taxa sim, inicial de franquia, mas queria ouvir você explicar o porquê disso e também sim. esclarecer para a galera por que que as franqueadoras fazem isso, né? Sim. Bom, as franqueadoras, elas têm que ser remuneradas naturalmente, né? E não pensa também que, o cara tem 50, 40 unidades, tal, tá nadando no dinheiro. Não tá. Não é fácil a vida de franqueador também, né? Os custos são, o investimento é constante, né? Tem questão de inadimplência. Não é fácil a vida de franqueadora. A pessoa até fala, para começar a ganhar dinheiro tem que ter mais de 60, mais ou menos tem esse número aí cabalístico, né? A partir de 60 começa a ganhar dinheiro, mas para chegar nos 60, né? Até um tempo Então, atrás assim, era 50, agora você já era aumentou para 50. 70. Eu vi 60 outro dia, até foi o. Como é que chama? Que é o cara lá da Usaflex que me falou isso. E então, assim, o que acontece? Quando você abre uma franquia, né? O Bento sabe bem disso, você já tem tudo algo formatado, né? E que são investimentos que você não vai precisar fazer, né? Porque se eu vou começar um negócio do zero, eu tenho que ter o meu departamento de marketing, eu tenho que ter, né, o departamento financeiro, de produto, né, supervisão. Eu não tenho ganho, eu não tenho que começar a ter meu ganho em escala, não vou ter ganho em escala, né? Então, a vantagem da franquia é essa: você vai comprar um negócio já padronizado, já testado, né, e com ganho de escala, né? Então, e aí isso tem que ser remunerado de alguma forma, seja para a franqueadora fazer sentido, né? Porque ninguém trabalha de graça, todo mundo trabalha pelo lucro, e também justamente para custear todo esse investimento que ela fez, né? E que ela faz constantemente de aprimoramento, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? Lógico que você vai pegar tem realmente a franquia você vai ter uma taxa, você vai ter essas duas linhas, a taxa inicial
O fundo de propaganda você tem que gastar de qualquer jeito, né? O fundo de propaganda e o royalties. Mas quando você vai ganhar, quando você está ganhando com escala, né? Com supervisão, né? Então, eu acho que o ganho de escala compensa esses custos a mais, além de ter um negócio testado, padronizado e com uma marca já com uma boa reputação, né? Então, essa que é a lógica da franquia. Por isso que eu acho que não é essa análise que a pessoa que está, às vezes, interessada, vou abrir um negócio meu ou vou abrir uma franquia. Eu acho que não é isso o principal na hora de tomar a decisão. São outros fatores ali que a pessoa tem que ponderar. Primeiro, até porque se a pessoa vai abrir um negócio na área de varejo, de serviço para o consumidor final, ela vai querer expandir, né? Provavelmente. Aí ela vai pensar, eu vou expandir com franquia ou não, né? E aí o pessoal fala, se eu quero expandir com franquia, eu tenho que ter algo que tem uma margem razoável que eu possa encaixar o royalties para meus franqueados, né? Então, então eu acho assim, realmente tem que tomar, tem que pensar bem, por isso que tem que estudar, como eu falei, a parte econômica financeira. Quanto que eu vou projetar, qual que é o retorno do meu investimento? Que hoje é um desafio muito grande, né, Breno? Porque hoje com a taxa de juros no Brasil, com a Selic a 15%, né? É difícil falar, nossa, eu vou empenhar, como você falou, eu vou colocar o meu capital em risco para tentar receber, né, quanto disso? 40% ao ano, ou 30%, sendo que eu coloco 15% no banco sem risco nenhum, né? Então, não está fácil aí para o empreendedor aqui no Brasil, mas não é à toa que a franquia, as redes continuam crescendo, né? É um setor ali que em pleno desenvolvimento, né? E como eu falei, escolhendo boas marcas, né? Olhando quem está associado à BF, quem tem o selo. O selo é muito legal, né, Breno? Porque o selo são os próprios franqueados que votam, né? Então, aquele selo não é que é o selo comprado assim da pessoa é só para inglês ver. Realmente é uma pesquisa que é feita com os próprios franqueados da rede. Então, se preencher ali os requisitos, preencher ali as condições, a pessoa ganha o selo. Por isso que eu acho tão bacana o selo. Sempre eu reforço isso, que eu acho que é um critério legal para quem quer selecionar uma franquia, verificar se tem o selo da ABF. Eu acho que isso é uma chancela bem interessante aí. Foi bem legal que você citou, porque eu falo exatamente isso, né? É um prêmio dado pelos franqueados da rede, e daí quem acha assim, ah, mas o franqueado vai querer que o cara ganhe o selo. Não, não vai. Se ele não tiver satisfeito, é a melhor arma que ele tem para falar pro franqueador dele que ele não está satisfeito. E eu já vi, a gente participa aí, né, um pouco dos bastidores por estar dentro da BF, que tem um monte de franquia que não ganha. Obviamente isso não é divulgado, mas também é a melhor oportunidade da franquia que não ganha para ela saber o porquê ela não ganhou, porque as perguntas são todas setorizadas, né? Ela não sabe quem respondeu, mas ela tem as notas e ela vai poder melhorar a franquia dela para o ano seguinte para ela voltar a ter selo. Então é É isso aí. maravilhoso, É né? só um ganha-ganha, com certeza, um ganha-ganha. Mas Ganha-ganha até total. franquias são bem rentáveis, mas não tem o selo, por incrível que pareça, né? Curioso. Mas é isso Sim, aí. que alguma coisa no relacionamento da rede não tá legal, às vezes é pontual. Gente, Isso, a vida como ela é, né? Não é que não é isso. palco que tá todo mundo brilhando e só sucesso, tem de tudo aí, né? Tem de tudo, né? E a vida é assim, é altos e baixos, né? Também quem pensar que vai ter uma franquia só crescendo o tempo inteiro, que não vai ter que passar por momentos difíceis, também não existe. E aí que tá o negócio de candidato, né? Que eu posso aqui falar, todo mundo se deve falar bastante, né? Quem é candidato, quem vai ser franqueado, como franqueador, tem que entrar com a cabeça de franqueado e de franqueador, né? Tem que saber que é uma parceria, né? O franqueador tem que dar o ombro amigo para a pessoa, tem que cobrar também padrão. O franqueado tem que saber que às vezes ele vai ter que aceitar ali o que o franqueador está falando, não tem jeito, né? Tem que acreditar no cara, né? É por aí. Ganha-ganha, senão não vai ninguém ter sucesso. É isso Daniel, aí. super, hiper obrigado aí pela sua presença. Falei que ia ser aula e abusei mesmo, porque às vezes nem eu tenho algumas coisas tão claras na cabeça. Isso me ajuda depois a fazer mais conteúdo para o portal. Já fui até passando alguns cortes aqui. Eu falei, pega lá a parte das luvas, que isso é legal pra caramba para a gente ter fundo de comércio. Pô, você faz um comparativo aí entre rua e shopping, um dos caras que é mais especializado nisso. Então, é conteúdo profundo que a galera que vai com calma. Esse vai ser o lema aqui hoje
do nosso papo. Vai com calma, gente. Vai com calma que tem tudo aí para vocês acharem uma franquia bacana e ter, né, longa vida aí com sucesso no franchise. Então, Daniel, forte abraço. Obrigado aí pelo seu tempo e valeu. Legal, Beno. Bom, show de bola aí. Eu gostei bastante também. Conta comigo aí. Pô, parabéns aí pelo seu trabalho. A gente é parceiro também, né, Beno? Show Parceiraço. de, pô, parabéns mesmo aí. Sempre ali no top do top aí, Beno. Parabéns aí. Eu admiro muito o seu Maravilha. trabalho aí. Show de bola. Valeu também. Sabe que nós Valeu, meu estamos amigo. juntos, já participei de vários eventos aí da comissão e, Junto, pô, né? o que a Isso aí. gente puder ajudar, tamo aí. Então, ó, Com franquias certeza. ao vivo encerrando aqui com Daniel Cerveira, aula, professor Daniel Cerveira. Espero que vocês tenham gostado e semana que vem tem mais. Valeu.